Deus, deixa que o Espírito Santo venha trabalhar agora nesse momento, esquecer os problemas, as situações, as dificuldades, as coisas que estão lá fora. Você está na casa de Deus agora, concentrado na casa do olheiro, e para que a tua mente esteja vinculada somente àquilo que você vai ouvir, ao Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, tudo que será ministrado aqui nesta noite. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és um Deus poderoso, a qual, Senhor Deus, rendemos-te graças todos os dias da nossa vida, porque dependemos do Senhor para viver, dependemos do Senhor, Pai, para termos uma vida agradável aqui na terra, Senhor Deus. A terra, Pai, a vida que o Senhor nos deu, queremos valorizá-la, mas não podemos valorizá-la com o mundo, queremos valorizar com a tua palavra entrando nos nossos corações, nos fortalecendo, nos dando direção e para fazer a sua vontade, não a nossa. Portanto, Pai, nos ajuda neste momento que vamos ministrar um texto, Pai, do teu discipulado que tu fizeste aos seus discípulos. Nós vamos ministrar aqui ao teu povo que aqui vier. E também para aqueles que assistem futuramente, não sei, tu sabes de todas as coisas, como é importante esse estudo, para sabermos como que o Senhor gostaria que nós vivêssemos. Foram 3 anos de discipulado que o Senhor fez com os seus discípulos. Nós temos que fazer muito mais até, porque o Senhor é o mestre dos mestres. Mas, Pai, nos ajuda neste momento, nesta aula tão importante, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Eu queria chamar a palestrante de hoje, ela vai estar entregando, pode sentar. Quem vai estar ministrando hoje é a irmã Ana, a evangelista Ana. Senhor Deus, abençoa a tua filha, Pai, que se propõe, Pai, se coloca à disposição sempre, quando eu peço, para estar ministrando uma palavra na tua casa, Pai. Eu entrego a ela, Senhor Deus, a autoridade espiritual, em nome de Jesus. Amém, queridos. A paz do Senhor. O pastor me pediu para estar ministrando essa aula de hoje, do curso. E eu creio que todos nós precisamos dessa palavra que faz parte desse curso de discipulado, porque não é uma palavra porque é melhor do que as que já foram ministradas ou que ainda vão ser, mas é uma palavra que faz parte do todo. Amém? Na apostila, vocês estão vendo o título, né? Discípulo, o quê? Curado. Discípulo curado. À medida que a gente for caminhando, com certeza vocês vão estar entendendo qual é o propósito dessa palavra para nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 4 e 5. O Senhor Jesus, ele quando
colocou a vida dele para salvar as nossas, ele veio com um pacote completo. Ele não veio fazer nada pela metade. Ele veio com tudo. E ele sabia como era e como é a humanidade, do que nós somos capazes de fazer, de pensar, por onde nós andamos e por aquilo que nós absorvemos do mundo. E é por isso que Isaías, quando coloca esse versículo, ele coloca que Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele morreu para que todo aquele que entende o propósito dele de morrer na cruz, porque ele morreu, são curados, são sarados. Mas de quê? De tudo. De tudo. Tudo aquilo que não é bom para nossas vidas, o Senhor, ele levou na cruz. Ele não deixou nada aqui pela metade. Ele morreu pelas nossas transgressões, né? Nossos pecados, por todas as feridas que o mundo nos faz, por tudo aquilo que nós, andando no mundo, eu não sei, né? Qual de vocês, se tem alguém aqui que já nasceu no berço evangélico, mas a gente, na caminhada, antes de aceitar Jesus, nós caminhamos por muitos lugares, fizemos muitas coisas, eu falo por mim. Então, quando a gente entende o que Jesus veio fazer no mundo, aquilo que ele veio fazer pelas nossas vidas, a gente entende que Jesus quer filhos curados, filhos sarados. Para quê? Para que nós sejamos a diferença no mundo. Para que quando outra pessoa chegar perto de nós, possa ver que Jesus, ele fez uma diferença na nossa vida. Então, Jesus, ele inspirou, né, o seu servo Isaías e colocou esse texto. Ele foi transgredido pelas nossas feridas. Eu creio assim, eu acho que cada chicotada que Jesus levou foi assim: essa aqui eu vou levar por esse pecado, essa aqui eu vou levar por esse pecado, essa aqui eu vou levar por esse pecado. E Jesus, ele foi, né, maltratado, humilhado, cuspido, para nos dar uma vida diferenciada do mundo, para nos dar uma vida diferente das pessoas que andam no mundo e que não conhecem o verdadeiro sentido da morte do Senhor. Eu, quando não era evangélica, eu era católica, eu era espírita, eu era tudo. E na igreja católica eu não aprendi nada disso, né? Eu não sabia, eu ia na igreja, mas eu não entendia o porquê eu ia na igreja. Eu não entendia aquilo que Jesus tinha feito na cruz pela minha vida. Eu não entendia a morte de Jesus, eu não entendia. E hoje eu entendo. Amém? E hoje nós entendemos por que Jesus morreu na cruz e por que ele quer nos ver sarados, curados. Eu vou pedir para a irmã ler esse primeiro texto. Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lucas 17, 1, 2. Essa versão é a Nova Almeida atualizada.
Pega uma apostila para ela. Antônio, lê o outro. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas aí do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Lucas 17, 1, 2. Essa é outra versão, mas é a mesma coisa, né, que tanto Lucas falou, que uma é na Revista Atualizada, a outra é na Nova Almeida. Muitas vezes, amados, a gente lê uns versículos na Palavra de Deus, a gente abre um texto, lê, mas a gente lê como se fosse um ritual, né? A gente lê, mas a gente não lê para saber aquilo que Deus está falando através daquela palavra. E diz aqui, né, que é inevitável que venham os escândalos, como vem, né, através das pessoas. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. O escândalo, seja eles, né, de que forma são, eles vão acontecer. Mas ai daquele que é usado para esses escândalos acontecerem. Seria melhor que fosse pendurada uma pedra no pescoço e que ele fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. O que esse versículo está nos dizendo, querido? Muitos que estão dentro das igrejas são mau testemunhos, fazem tropeçar. Os pequeninos que Jesus está falando, não somos nós, não. É o povo lá da rua. Aquele que ainda não conhece o Senhor, aquele que ainda não se entregou para o Senhor. Quem já ouviu alguém falar assim? Eu vou ser crente como fulano? Quem já ouviu? Essa é uma pedra de tropeço. Porque a pessoa não quer saber de Jesus porque não viu diferença na vida daquela pessoa. Eu vou ser crente igual a esse? Eu sou melhor do que esse. Eu sou melhor do que muitos que estão dentro da igreja. Então o Senhor nos diz nesse versículo aqui, está dizendo, ai daquele que faz tropeçar alguém na fé. Ai daquele que é mau testemunho. Ai daquele que não entende que a vida dele tem que ser diferente a partir do momento que ele se entregou para Jesus. Tem que haver diferença. Se não tiver, tem alguma coisa errada. E essas coisas erradas pode ser justamente essa palavra que está sendo ministrada hoje. São crentes doentes, crentes que não foram curados, crentes que estão dentro das igrejas e não deixaram Jesus trabalhar na sua vida, crentes que caminham do mesmo jeito. Se eu mentir, eu continuo mentindo. Se eu fofocava, eu continuo fofocando. Se eu aponto o dedo para as pessoas, eu continuo apontando. Se eu sou fofoqueiro, eu continuo sendo fofoqueiro. São crentes que estão na igreja, mas não se deixaram curar. E Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta de toda a mazela, de tudo aquilo que nós trazemos do mundo. A gente não pode permanecer do mesmo jeito. Nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar, vou dar um exemplo, tá? Para a irmã Carmen e falar, poxa, eu conheci a irmã Carmen, como ela está diferente. Jesus fez diferença na vida dela. Quem é esse Jesus? Eu quero conhecer.
Em vez de ser aquele, poxa, eu vou ser crente igual a irmã Ana, não quero não. Para quê? Mas para que nós possamos ser aquele que reflete a luz do Senhor, aquele que é o sal que o Senhor fala na palavra dele, aquele que é a luz, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser sarados de tudo aquilo que a gente trouxe do mundo, tudo aquilo que nós trouxemos, tudo aquilo que nós deixamos o mundo entrar dentro de nós. Fiquei presa aqui. Continuando aqui na apostila. Escândalos no original é ofensa. Jesus disse: é inevitável que você não seja ofendido ou que você não ofenda alguém. É por isso que existe tantos crentes que estão ofendidos, é por isso estão estagnados e amargurados dentro das igrejas. É inevitável, querido. É inevitável que você não seja ofendido. É inevitável que você não seja apontado. Mas como que... Aí é que está a diferença. Como que nós vamos reagir a isso? Vamos reagir conforme quando nós éramos lá do mundo, ou nós vamos reagir de forma diferente? E para reagir de forma diferente, só reage aquele que é curado, aquele que é sarado interiormente. Porque se nós continuarmos com as mesmas feridas, nós vamos responder igual o mundo responde. Amém? Vocês estão entendendo? Por isso que nós vemos, né? Tantas pessoas que estão dentro da igreja estão paradas espiritualmente. Não crescem. Não despontam espiritualmente. Não é que você tenha que subir no palco. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando que tem crente, tem pessoas dentro da igreja que estão parados espiritualmente, não crescem. Não fazem nada pela obra do Senhor. Não se mexem para ajudar em nada na obra do Senhor. Por quê? Porque vivem com o mesmo pensamento de quando estavam lá fora. Com o mesmo pensamento de quando não conheciam Jesus. Jesus nos cura para a sua obra. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21, de 15 a 17. Quando Jesus fez essas perguntas para Pedro, logo após a sua ressurreição, foi para curá-lo de todo o trauma interior que Pedro estava por ter negado ao Mestre por 3 vezes.
Depois disso, Pedro se sentiu livre para fazer tudo o que havia aprendido com o Mestre Jesus por 3 anos. Aqui, queridos, Pedro, ele andou com Jesus por 3 anos. Você pode imaginar alguém andar com Jesus? Você pode imaginar você andando com Jesus? E você pode imaginar alguém com um mestre, com um professor, com um salvador e não aprender nada? E não ser curado? E Pedro, quando negou Jesus, quando Jesus, né, ele negou Jesus, ele ficou com trauma. Ele ficou triste. E Jesus fez o que nele aqui com essas perguntas? Fez uma cura. Fez uma cura no interior de Pedro. Pedro, eu estou te perdoando. Pedro, eu estou apagando tudo que você fez. Pedro, esquece. Você agora é uma nova criatura. Você agora apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E é isso que Jesus quer de nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos ser curados, sarados, para que nós possamos gerar vida para o Senhor, curadas e saradas. Ninguém ensina o que não faz. Ninguém ensina o que não faz dentro da igreja. Irmãos, se você pega uma pessoa para discipular, você vai discipular dentro do que você acha certo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não está curado. Nós não temos que discipular o que eu acho certo. Eu tenho que discipular o que a palavra de Deus diz que é certo. Mas se você não é curado, se eu não sou curada, eu vou passar todas as mazelas da minha vida para aquela pessoa. Nós não podemos dar para o Senhor vidas feridas. Nós temos que dar para o Senhor vidas discipuladas e curadas. Vidas que vão gerar outras vidas curadas. Se eu não sou exemplo, como que eu posso falar para a pessoa fazer o que eu não faço? Então eu vou discipular aquilo que eu faço. E se aquilo que eu faço não está dentro da palavra, é porque eu sou um discípulo ainda que preciso de cura. Se eu não frequento escola dominical, se eu discipulo alguém, que bom, não precisa de escola dominical, não. Pô, você tem tanta coisa para fazer domingo de manhã. Não é bem assim que tem que ir na escola dominical. Se eu não dizimo, eu vou dizer para a pessoa, Deus sabe. Deus sabe que você não pode dizimar. Mas você pode ir numa pizzaria, você pode ir num churrasco, mas dizimar, Deus conhece, Deus sabe. Não precisa dizimar, não. O pastor não precisa de dinheiro, não. Se você frequenta os cultos só quando tem tempo, quando não está cansado, quando não fez nada o dia todo, você vai dizer, para que ir no culto toda hora, que tem culto na igreja, que bobeira. Eu assisto aqui, na televisão mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos sarados. Porque se a gente for sarado, isso tudo que eu dei exemplo, eu não vou falar. Porque eu não vou fazer, porque eu entendi o que Jesus fez na cruz por mim. Amém? Eu quando... Deixa o óculos aqui, pronto. Eu quando vim para o Senhor, eu já era casada, já tinha minhas 2 filhas. Eu acho que Luana tinha 3 anos, né? E Vanessa 1 ano e meio. Negócio assim. E eu andei muito nesse mundo, misericórdia. Primeiro, quando eu era criança e juvenil, até uns 16, 17 anos, eu andei no centro espírita, que a minha mãe e meu pai me levaram, porque o médico diagnosticou lá que eu tinha não sei o quê,
que um passezinho ia me curar, e lá eu fui e fiquei. Você pode imaginar uma criança de 8, 9 anos dentro de um centro espírita, sábado toda a noite, chegava sábado e ia embora domingo? Pois é, essa sou eu. Fui eu, né? E eu vim assim para o Senhor. Eu saí do centro espírita, mas as coisas estavam aqui. Depois eu fui curtir o mundo, né? Samba, pagode, balada, tudo. Noitadas. E quando eu cheguei para o Senhor, eu não vim direto para cá, para o púlpito. Não. Eu tive um estágio. Eu tive um processo de cura. Eu tive um processo de libertação. Por um tempo, um obreiro trabalhou na minha vida, me libertando, fazendo cura interior, tirando todas as mazelas, feridas que havia na minha alma. Sou perfeita? Não. Preciso ser curada todos os dias. Mas eu tive um estágio de cura. Eu tive um estágio de libertação. E nós precisamos, querido. E muitos não querem. Aí ficam dentro da igreja do mesmo jeito porque não querem ser curados. Eu sempre falo, Jesus, ele é um cavalheiro. Ele é um perfeito cavalheiro. Ele só vai aonde nós queremos. O diabo não. O diabo invade a nossa vida e ele faz dela o que ele quer quando nós deixamos. Agora Jesus não. Jesus espera. Vem, Senhor. Eu preciso ser curado. Eu reconheço que eu preciso ser curada. Eu reconheço que eu preciso da tua cura, Senhor. Para que eu possa viver livre de tudo aquilo que o diabo tentou me aprisionar por muito tempo. E muitas vezes, agora na apostila, os problemas de ordem física, emocional, mental, são fruto de feridas que nós trazemos da infância, muitas vezes, como rejeição de pai, de mãe, ou até mesmo de um professor, de um amigo, abandono, humilhação, traições, injustiça. Isso tudo são coisas que nós passamos no mundo e que às vezes nos faz ficar estagnados, porque isso nos traz uma barreira. Uma das feridas emocionais mais profundas é a rejeição. Porque quem sofre com ela se sente rejeitado internamente. Vocês já viram, conhecendo alguma pessoa rejeitada? Aquela pessoa que, se você fala uma coisa, ela acha logo que você está falando. É para mim, está falando comigo, está falando de mim. São pessoas rejeitadas, que sofreram rejeição, ou de um pai, de uma mãe, até de um professor, de um amigo que gostava muito. E ele se sente rejeitado internamente, interpretando tudo o que acontece ao seu redor através da sua ferida. Aquela ferida que está na sua alma faz ele interpretar tudo diferente. Às vezes você não está falando nem com aquela pessoa e a pessoa já toma aquilo para si. É uma pessoa que está ferida, está curada, está cheia de coisas que trouxe do mundo e que não deixou Jesus trabalhar. Não deixou Jesus tirar. Não deixou Jesus botar aquele curativo. Não deixou Jesus passar o sangue que cura, que sara, que limpa, que faz tudo novo. Se sentindo rejeitado em situações e que, na verdade, não era nem para ele. Isso reflete na sua vida secular, mas também na sua vida espiritual e na igreja do Senhor. Quantas pessoas, né, perdem um emprego, vai para um, daqui a pouco você vê, ele já saiu, vai para outro. Por quê? Porque são pessoas de difícil convivência. Por quê? Porque é mal? Não, porque às vezes tem rejeições dentro, coisas que não são curadas. E quando vem para a igreja do Senhor, se não deixar se curar,
vai continuar do mesmo jeito. Vai ser aquele crente que não cresce espiritualmente, mas fica estagnado. Mas Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o fardo do Senhor é leve. Aquele que está dentro da casa do Senhor e se sente, que está carregando um fardo, como obrigação, você não é obrigado a estar na casa do Senhor. Ninguém te obrigou, Jesus não está aqui te obrigando. Você é livre, somos livres para escolher o que queremos. Somos livres para escolher onde queremos estar. Somos livres para escolher se queremos ser curados pelo Senhor. Somos livres para escolher se queremos ficar do jeito que estamos. Somos livres para escolher se não queremos fazer nada para Deus. Porque o Senhor nos libertou. Agora, a nossa cegueira, se a gente não colocar diante do Senhor, ela vai continuar. Vamos continuar cegos espiritualmente dentro da casa de Deus. Vamos continuar cegos. Não vamos entender aquilo que Deus quer para nossas vidas. E muitas vezes, queridos, quando a gente vê irmãos, crentes, disputando. Eu já vi irmãos disputando lugar dentro da igreja. Queridos, quem está aqui, quem está com uma vassoura na mão, quem está limpando um banheiro na casa do Senhor, não tem diferença para Deus. Não tem. Nós somos o corpo de Cristo. E como é o corpo de Cristo? O que seria de nós se não existisse a boca, o nariz, se o nosso rosto fosse só os olhos? Como que nós íamos falar? Como que nós íamos cheirar? Imagina se a gente não tivesse mão, tivesse só pé. A gente ia andar, mas para que a gente ia andar se a gente não ia conseguir pegar nada? Assim é o corpo de Cristo. Cada um tem uma função e nenhuma é melhor do que a outra. Muitas vezes, queridos, nós achamos que quem está aqui ministrando a palavra é mais santo, mais puro. Não é verdade. Às vezes aquele que está lá no banheiro limpando, o banheiro que nós precisamos usar, é mais santo, mais consagrado. Não é o lugar, é o coração, é a vida da pessoa. Não é o que você está fazendo, não é o que você está fazendo fisicamente, aquilo que você faz com o coração para o Senhor. Mas nós só conseguimos entender isso quando a gente é curado, irmãos. Quando nós somos sarados. Se continuamos cheios de mazela, cheios de ferida, nós vamos continuar achando que, sou pobre coitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Muitas vezes entramos dentro da casa do Senhor. Não vou voltar mais não. Ninguém fala comigo. Fulano passou do meu lado e nem me falou comigo. Isso é falta de maturidade espiritual. Não falou? Vai lá e fala. Você sabe por que a pessoa não falou? Muitas vezes eu chego na igreja, eu já chego atrasada, eu tenho que fazer aqui. Às vezes nem falo com todo mundo. Mas é por quê? Porque não quero falar? Não, porque não deu para falar com todo mundo. Mas porque falou com fulano e não falou comigo. Às vezes eu falei com fulano porque eu precisei falar com ele, mas não deu tempo de falar com todo mundo. Mas isso não quer dizer que eu não amo todos. Vocês estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Mas isso a gente só consegue entender quando nós somos curados. Senão qualquer pisadinha no pé é motivo. Vou sair dessa igreja, vou para outra. Aí chega na outra, pisado no outro pé, aí sai.
Aí vai na outra. Ai, me deram um cascudinho, vou sair. Vou para outra. Isso é crente que não é curado. É crente que não é curado das suas feridas. Jesus, ele nos deu tudo, tudo, tudo. Nos deu a salvação e nos deu uma vida completa, uma vida de alegria. Não temos que estar na casa do Senhor triste, temos que estar alegre, porque estamos na casa do nosso Pai, na casa daquele que morreu por nós. E nada, absolutamente nada, pode nos afastar desse amor. Nada, nada. Mediante tudo isso, agora na apostila, precisamos entender que a cura não é uma escolha, mas se quisermos gerar vidas sadias para o reino de Deus, precisamos ser curados. Jesus lhe contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Você já imaginou um cego guiando outro cego? Existe isso? Se um tropeçar, com certeza o outro vai tropeçar junto. Vão cair os dois. Aí não vai cair um só, não. Vão cair os dois. Então, um cego não pode guiar outro cego. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho. Como isso é verdade. É tão fácil, né, de ver o erro. Tão fácil de eu chegar, um exemplo, tá? Ah, Luciene, aí. É fácil fazer isso. Agora olha para o seu. Olha primeiro para o seu erro. Olha primeiro para a trave que está no teu olho, para depois você, né, tentar ajudar o teu irmão a tirar o cisco. É tão fácil julgar, é tão fácil apontar dedo, é tão fácil dizer, ah, está vendo? É muito fácil. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Como você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Lucas 6, 39 a 42. Quando nós curamos as nossas vidas, quando nós deixamos Jesus trabalhar na nossa vida, aí nós podemos ajudar o nosso irmão. Mas enquanto existe uma trave no nosso olho, nós somos cegos para tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão. Igreja traumatizada. Igreja traumatizada aqui, queridos, não é a parede, tá? É cada um de nós, igreja nós. Sabe por que não conseguimos ser o que Deus quer que sejamos? Porque somos uma igreja traumatizada. Porque uma pessoa curada, presta bem atenção nisso aqui, porque uma pessoa curada, cura. Uma pessoa sarada, sara. Em contrapartida, uma pessoa ferida, fere os outros. E uma pessoa machucada, machuca as outras pessoas. Isso é uma verdade. Uma pessoa que é curada, ela vai ajudar outra pessoa a se curar. Uma pessoa que ela é sarada de todas das feridas emocionais, de tudo aquilo que ela tem no seu interior, ela consegue ajudar outro irmão a ser sarado. Agora,
Se a pessoa está cheia de ferida, de mazela, ela não vai conseguir. Ela fere, porque ela vai responder de uma forma errada. Imagina a irmã Rita, um exemplo, tá, irmã? Chegar para mim e falar assim: poxa, irmã, aconteceu isso comigo hoje, não sei o quê. Aí eu chego: que bobeira, Rita. Pô, você também, toda hora você acha que tem uma... Eu vou estar respondendo porque eu estou ferida. Agora, se eu estiver curada, eu vou dizer: poxa, irmã, senta aqui comigo, vamos conversar, vamos orar. Eu vou te ajudar. O que você está precisando? É uma pessoa que está curada. Mesmo que ela venha falar 500 vezes a mesma coisa. Mesmo que ela chegue perto de você e fale a mesma coisa, você vai entender que ela está precisando de cura. Você é curada, então você vai querer que ela fique curada. Agora, se você não é curada, você vai entrar na dela e vai fazer na vida dela pior do que ela já era. Então, querido, uma pessoa que é machucada, ela machuca os outros com uma resposta, com uma ação, com não querer ajudar. Quando nós começamos aqui na igreja, a igreja não era assim. Ela era chão, sabe? Chão de cimento. A gente passava pano aqui, o pano saía todo rasgado. A gente tinha que jogar primeiro água. Rita, você chegou a pegar essa época? Antes de colocar o piso? Chegou, né? A gente tinha que jogar água para não levantar poeira. E eu fiz isso muitos anos. A Rita participou, né, Rita? Aí, o pastor chegou para mim e falou assim: poxa, pede ajuda para algumas irmãs para vir te ajudar. Aí, algumas irmãzinhas abençoadas, eu ia falar com elas. Ela falava: o quê? Vim limpar a igreja? Eu não limpo nem a minha casa. Você acha que eu vou perder meu tempo limpando a igreja? E servas do Senhor. Quer um microfone, irmã? Quero, aleluia. Quer entrar no louvor? Quero. Quer limpar a casa de Deus? Eu? Não. Então, são pessoas que não estão curadas. São pessoas que continuam com coisas, com feridas. Porque os valores continuam mesmo. Os valores do mundo é valor de quem tem dinheiro, quem tem conta bancária, quem tem uma casa bonita, quem tem um carro lindo. São os valores do mundo. Muitos julgam assim a gente. Aquele ali, vou ter um carrão, vou me encostar. E aquela ali tem uma casa bonita, toda semana faz churrasco. Vou lá, é legal. Mas os nossos valores não podem ser assim. Está aqui, está ali, está arrumando o altar, ou está com uma vassoura na mão. Para Deus é o mesmo valor. Para Deus é a mesma coisa. E nós só entendemos isso quando nós somos curados, quando nós somos sarados pelas mãos do Senhor, quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida. O que é traumatismo? É uma ferida que está por dentro e não por fora. Ninguém vê, mas que reflete na vida espiritual das pessoas, nas suas ações e nas suas reações. Queridos, muitas vezes nós tentamos enganar o irmão, passando uma coisa que nós não somos. Mas nós esquecemos que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Quando nós saímos da igreja, eu não vou junto com a Rita, nem com a Rosimar, nem com a Débora, cada um vai para a sua casa. Eu não sei o que elas estão fazendo, mas tem alguém, o Deus Todo-Poderoso,
aquele que um dia vai nos prestar, que nós vamos prestar conta para Ele. Ele está vendo tudo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos disso. Eu posso estar no meu banheiro tomando banho, que os olhos do Senhor estão ali. Ele sabe tudo. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe aqueles que os crentes lá dos Estados Unidos fazem. Ele sabe o que os crentes lá da China fazem. Ele sabe de tudo e de todos. E muitas vezes nós esquecemos disso. Então, os traumas não estão expostos, estão por dentro de nós. Ninguém vê, mas muitas vezes eles sobressaem por causa das nossas ações e por causa das nossas reações. Humilhações, discussões, abuso sexual, agressão, traição, vícios, a criação, perder os pais quando criança. Isso tudo são coisas que podem estar dentro da vida de um cristão e que esse cristão ainda não foi curado disso. Uma coisa é você ter tido um trauma, outra coisa é você ser traumatizada e permanecer traumatizada. Eu posso ter tido um trauma na minha vida, mas isso, depois que eu aceitei Jesus, eu não preciso mais ser traumatizada. Eu não preciso permanecer traumatizada. Porque o Senhor Jesus, Ele me cura, Ele me sara, Ele me faz novo, nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Ele cura tudo aquilo que precisa ser curado quando nós colocamos diante dEle. Pessoas falam assim, sabe por que eu sou assim? É por causa do meu pai. É por causa da minha mãe, ou é por aquilo. E assim vão surgindo as desculpas. Damos desculpas para não ser curados. Muitos dizem, pastor, se o Senhor souber da minha história, você chora. Desculpas e mais desculpas. Agora, por causa de uma situação que você passou e ainda está passando, você se torna um lixo de pessoa. Você vai ser mais um traumatizado, mais um alcoólatra, mais um fumante, mais um desviado, mais um fofoqueiro, mais um desobediente e mais um sem compromisso? Não e não. Você tem um Deus que faz tudo novo. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam e que querem ser curados. Você passou por trauma, eu passei por trauma, eu passei por situações que eu não queria passar. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar minha vida toda com aquele trauma dentro de mim. Não, porque eu conheci um Deus que me cura. Eu conheci um Deus que apaga tudo que eu vivi lá fora. Ele não faz amnésia, mas Ele tira o trauma. Eu lembro de tudo que eu passei, mas isso não dói, isso não me machuca. Vocês estão entendendo? Jesus não faz amnésia, não faz a gente esquecer. Mas Jesus nos cura, para que aquilo não seja um peso. Deus quer te usar para curar e salvar vidas, mas você precisa querer ser curado. Pense numa garrafa com água que vai se esvaziando com as coisas doentias que estão dentro dela e se enchendo com as virtudes de Jesus. O Espírito Santo nos enche e aí somos um vaso curado para a honra de Jesus. Temos que reconhecer que precisamos de cura, porque tem que existir em nós um antes e um depois de Jesus entrar na nossa vida. Jesus te aceita do jeito que você é.
A salvação é de graça, pois Jesus já pagou o preço. Mas para ser um vaso de honra, curado para curar, para discipular, é necessário pagar um preço de renúncia, de oração, de jejum e deixar de ser carnal, doente e agir como discípulo de Jesus, gerando vidas curadas. Somos um corpo, a igreja. Quando uma parte está doente, acabamos adoecendo outras partes do corpo da igreja de Deus. Queridos, quem já viu, né, principalmente dona de casa, que bota maçã junto assim, aí quando você vai ver daqui a pouco, tem uma que está lá com, né, um machucadinho. Se você deixar aquela maçã ali junto com as outras, o que vai acontecer? Assim é dentro da casa de Deus. Se tiver um contaminado, ferido, acaba ferindo e machucando outros. Quantos, às vezes, não andavam assim, né? Não andavam assim. Aí vem começa. Isso não acontece dentro das igrejas, não. Isso é só dentro dos clubes, né? Dentro da igreja não acontece fofoquinha. Dentro da igreja não acontece. É só uma palavrinha santa. Isso não acontece. E contamina. E contamina o outro. Quando eu comecei aqui, que eu falei aquele primeiro texto, uma verdade, irmãos, que eu tenho aprendido. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, a gente lê como se fosse uma coisa automática. O que Deus está falando? O que Deus quer falar? Né? Eu conheço, né, muitas igrejas, muitos pastores, esposa de pastores. E a palavra de Deus diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Essas pessoas pensam que não vão prestar conta a Deus. Lê, mas não pratica, não entende. Sabe por quê? Porque não me interessa. Essa parte aqui não me interessa da Bíblia, não. Se você fazer isso, você vai ser abençoado. Essa é boa, essa eu quero. E nós vamos descartando a palavra que a gente não concorda. A gente não concorda com Jesus, que aquela palavra está ali. Nós concordamos com aquilo que é bom para nós. Nós concordamos com aquilo que nós queremos. Nós concordamos com aquilo que faz bem para nós. Não importa se vai ferir o irmão, não importa se vai ferir outro irmão, não importa se vai ferir o pastor, não importa. O importante é aquela que vai fazer bem para mim. As outras eu descarto. As outras eu não quero saber. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não vai nos julgar no dia do arrebatamento, no dia que a gente estiver diante do Senhor. Eu fico às vezes imaginando, como será que vai ser isso? Será que a gente vai fazer uma fila e o Senhor vai, agora é você, vem. Aí o Senhor vai perguntar, como é seu nome? Ele vai procurar no livro da vida. Você está aqui. Legal. Agora vamos ver o que você fez? Como você era dentro da casa do Senhor? É verdade, né? Servo bom e fiel. Você praticou direitinho. Vai. O
Queridos, nós não pensamos que vamos dar conta para Deus. Nós não pensamos que essa vida aqui é passageira. Nós não pensamos que um dia o Senhor vai nos levar. Ou então o Senhor vai voltar. E o que nós vamos apresentar? Vamos continuar apresentando uma vida cheia de feridas, cheia de mazela, cheia de coisas erradas, porque não aceitamos a cura, porque não queremos. Essa parte da Bíblia aqui não me interessa. Essa não foi para mim, não. Deve ter sido para o Antônio. Jesus botou aqui, foi para o Antônio, não foi para mim, não. Muitas vezes... Quando estou falando isso, não estou falando para vocês, não, tá? Amém? Estou falando de modo geral. Estamos brincando de ser crente dentro das igrejas. Queremos oba-oba, queremos festa, queremos o mundo dentro da igreja. Não queremos ir para o mundo salvar a vida, mas queremos que o mundo venha para dentro da igreja. Aí essa igreja é legal. Essa igreja, ó, é show. E a gente vê tanto isso. Eu não sei você, mas a gente vê tanto. Não só aqui, mas em outras igrejas. A gente às vezes sai daqui, né? Vai embora para casa. Aí no caminho daqui até minha casa, tem muitas igrejas. É aquela igreja que é cadeira estofada, cheio de luzes, cheios, né? Está assim, ó. Porque o povo não está buscando Jesus, o povo está buscando algo que ocupe a sua vida e diga que ele é um crente, ele é um filho de Deus. Será que é mesmo? Será que o nome dele está mesmo escrito no livro da vida com o sangue de Jesus? Eu não estou criticando a igreja. Cada um serve o Senhor aonde quer e da forma que quer. Eu só estou falando que nós vamos prestar conta para Deus. E o pastor vai prestar conta de cada um de vocês. E se a gente não falar, nós vamos ser, né? Nós vamos ser cobrados porque não falamos. Agora segue quem quer. Quem não quer, continua do jeito que está. Quem não quer, vai para outra igreja que acha que é melhor. Não podemos ser pedra de tropeço. A primeira palavra que nós lemos. Pedra de tropeço, que faz tropeçar, que faz as pessoas se desviarem do caminho. Temos que ser crentes curados, que trazem as vidas para o Senhor. Da forma certa. Da forma que essas vidas vão chegar perto do Senhor no dia e vão entrar no reino de Deus. Vão entrar lá no céu para a vida eterna. Ih, passou minha hora. Precisamos nos posicionar e deixar de ser crianças imaturas e ficar o tempo todo tomando leitinho e querendo chupetinho. Como tem crente que quer chupetinho? Toda hora tem que ir lá botar uma chupetinha na boca. Vamos tirar a chupeta agora, igual aquela criança, né? Filhinho que chupou chupeta. Como é difícil de tirar. A minha filha foi buscar umas 3 vezes no lixo a chupeta. A gente ia lá, tirava, né? E ela ia lá e ficava chorando, chupeta. E muito crente assim, vai lá, dá chupetinha, dá um leitezinho. Mas Jesus, ele não quer dar a vida toda a leite. Jesus quer nos dar arroz, feijão, macarrão, a palavra que nos dá sustância para ganhar outras vidas. Jesus quer isso. Jesus não quer ficar nos dando leitinho a vida toda, nem colocando chupetinha na nossa boca a vida toda. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. 1 Coríntios 3:2. Pessoas que não são curadas não podem exercer cura na vida de outras pessoas. Quando somos curados, não fazemos acepção de pessoas. Não escolhemos o que fazer, a quem fazer. Se queremos escolher, não estamos curados.
Se queremos só apontar erros, estamos doentes espiritualmente. Temos que ajudar todos da mesma forma, não importa se aquele tem carro e aquele não tem, se aquele é rico, se aquele é mais pobre, se aquele não sei o quê, se aquele... Não, queridos, é igual para todos. É igual para todos. E se queremos ficar o tempo todo apontando o erro, é porque ainda estamos doentes. É lógico que ninguém é cego, né? A gente vê, mas não ficar apontando. Eu até uma vez contei mais 10 minutos, 5 minutos. Uma vez eu contei uma história aqui num culto que retrata bem isso. Chegou um jovem perto do pastor, acho que foi até Eduardo que me ajudou a fazer, não foi, Dudu? Do copo. Teve um jovem que chegou perto do pastor e falou assim: pastor, vou sair da igreja. Não quero mais ficar aqui, não, vou sair. Aí o pastor perguntou: mas por quê? Aí, porque na hora do culto fica todo mundo levantando, fazendo aqui, não quero mais ficar aqui nessa igreja. Aí o pastor falou: tudo bem, pode sair, se você quer. Só que eu quero te pedir para você fazer uma coisa antes de você sair. Fala, pastor. Eu quero que você encha um copo d'água e que você dê 3 voltas, mas você não pode deixar a água cair. Só isso. Aí ele pegou o copo e deu 3 voltas, preocupado para a água não cair, porque ele queria sair da igreja. E estava no foco. Aí disse: aí, pastor, e aí, caiu água? Não. E você viu alguma coisa errada enquanto você estava rodando com um copo d'água? Você viu algum irmão falando, algum irmão no celular, algum irmão indo para o banheiro? Não, porque eu estava preocupado com a água. Então, quando você entra na casa do Senhor, preocupe-se com Deus. Você veio para a igreja para adorar o Senhor. Se você se preocupar em adorar o Senhor, você não vai ficar vendo os erros dos irmãos. Deixa que esses erros Jesus está vendo. E se Ele quiser, vai ser curado. Amor, eu não sei se ele tem que sair mais cedo. Não? Não? Desculpa, eu tinha esquecido. Se você quiser continuar na próxima aula, eu estou vendo que tem mais uma folha. Tem não. Não? Rapidinho, agora é rápido. Quando somos curados, não fazemos acepção. Não, precisamos entender que Deus nos usa de forma que Ele quer. Precisamos entender que não é o microfone que mostra o nosso valor para Deus, mas uma simples vassoura, um joelho dobrado em oração, nos faz subir e chegar no coração de Deus. É preciso ser obediente à palavra em todas as coisas, e não somente naquilo que me agrada. Precisamos ser curados na língua. Não posso fazer grupinho dentro da igreja, isso não acontece, é só aqui no texto, e nem participar deles. Para ser curado, temos que andar unidos na mesma visão com a igreja e falar bem dela. Depois vocês vão ler em casa 2 Timóteo, tá? Quem vai ler em casa? Amém? Porque é um texto grande. Se você está aqui, é porque você entendeu que não quer ser aquela ou aquele soldado desarmado, mas que você quer ser um guerreiro do Senhor, adulto espiritualmente, para saber manejar bem as armas que Deus quer te dar. Um soldado do Senhor não se envolve com as coisas que pertencem ao mundo, mas a cada dia quer se envolver mais com a palavra de Deus. Paulo disciplinou a Timóteo como Jesus discipulou seus discípulos. E assim temos que ser cada um de nós, mas para isso precisamos ser curados de toda a mazela mundana e carnal. Precisamos entender que não basta aceitar Jesus. Levantar a mão para o Senhor é a coisa mais fácil, querido. Quantos já vieram aqui na frente e levantaram a mão e não voltaram? Porque levantar a mão para Jesus é fácil. Às vezes eu vou na emoção, levanto a mão.
Mas e depois? Seguir Jesus, fazer a vontade de Jesus, se curar, ser um servo, ser um filho de Deus. Paulo discipulou a Timóteo como Jesus discipulou seus discípulos. E assim temos que ser cada um de nós. Mas para isso precisamos ser curados de toda a mazela mundana e carnal. Precisamos entender que não basta aceitar Jesus. Precisamos ser curados de tudo aquilo que temos de errado dentro de nós e que nos torna pedra de tropeço. Precisamos ser curados para curar. Precisamos ser libertos para libertar outros. Precisamos ser uma xerox de Jesus para poder emitir várias cópias legíveis e curadas também. Não adianta ter 10, 20, 30 anos de crente. Não adianta saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se não obedecemos a palavra, se não somos referência de Jesus por onde andar com os nossos atos. Quero deixar uma pergunta no seu coração, para que você possa refletir e responder para você mesmo. Como você é conhecido no céu? Quando Jesus olha para você, como que ele te conhece? Como um filho acomodado ou como um filho que quer pagar o preço da cura para poder curar outros para a igreja? Não. Para o pastor? Não. Para Jesus. Amém? Desculpa, passei da hora. Vocês vão ler 2 Timóteo em casa, amém? 2 Timóteo 2, de 1 a 26. Amém, pastor? A conversão de uma pessoa não pode ser por emoção, tem que ser pelo caráter. Se você converte uma pessoa, a pessoa tem que ser, vai transmitir o caráter da pessoa para outra pessoa. A pessoa tem que ver que nós estamos falando sério, o evangelho é coisa séria, para poder a gente, os nossos atos, convencer o outro que vale a pena ser de Jesus. Às vezes a gente pensa que é o poder de Deus, é a unção do poder, é a glória. Quando chamou, separaram 7 diáconos, em Atos capítulo 7, o fator principal foi boa reputação. Estevão era um homem de boa reputação. Reputação é caráter. Pessoa que tem integridade. Isso está acabando no mundo. E nós temos que ter esse exemplo. A pessoa pode louvar, adorar, fazer tudo isso. Mas o mais importante é homem a homem, um a um. Converter um a um. Conhecendo você, eu quero seguir a Jesus por causa que você é assim. É o que curado para ser curado. Aí você vai curar a pessoa. A pessoa vai ser, você vai ser dar exemplo para ela. Se quiser dar essa aula de novo, pode dar, tá, meu amor? Eu aprendi, acho que eu vou ser curado mais um pouquinho. Foi muito bom. Eu assisti a do ano passado de novo, com ela, que ela deu ano passado também. E está dando essa de novo aqui, e eu com certeza assisto novamente. Vamos ficar de pé. Pai, muito obrigado, perdoa nossos pecados. E como disse, vamos ler 2 Timóteo, de 1 a 26, para que a gente possa entender que Paulo queria Timóteo do lado dele, porque aprendeu a ser curado. Foi curado, tomou voto, raspou cabeça, mesmo não precisando, e Paulo sabia disso. Ele foi para Jerusalém, teve que tomar voto, mas ele tomou, mesmo assim, sabendo que era errado, que não precisava, porque ele era curado. Foi curado e disciplinado, discipulado por Paulo. Nos ensina, Pai, a fazer uma igreja curada, Pai, para curar outros. Que eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, sem precisar buscá-las. Elas virão. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti. Muito obrigado, Jesus, por esta aula, obrigado por esta
E semana que vem estamos aqui para mais uma matéria, com certeza, importante para os filhos de Deus. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Deus abençoe vocês. Amém.